Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso Boletim AV nesse sábado, dia 21 de janeiro de 2023. Estamos chegando aqui em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil, que é a empresa que pode fazer você ganhar um dinheiro antecipando a grana do fundo de garantia. Faça uma pesquisa, veja se você tem esse dinheiro do fundo de garantia depositado e entre em contato com a Mais Ágil. Ó, aqui embaixo está o telefone, você entra em contato e eles vão dar a solução para você em menos de 24 horas. Eles têm expertise nisso, trabalham com isso e podem dar essa alegria a você de ter uma grana que você nem sabia que tinha, descobriu e eles vão te dar de presente. Olha só que maravilha, a Mais Ágil que pode trazer essa grande notícia para você. Procure a Mais Ágil e aí com dinheiro na conta você faz o que quiser. Compra uma casa, compra um carro, dá um presente, faz uma viagem, seja lá o que for, o dinheiro é seu. Mais Ágil, parceira do Boletim AV. Às 9h30 da noite, no estádio DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, no estádio do Inter Miami, o Vasco da Gama vai enfrentar os donos da casa na sua segunda e última atuação em gramados norte-americanos. O Vasco foi para os Estados Unidos por conta de uma ideia de internacionalizar a marca. Criou-se o Florida Tour com o nome do patrocinador do Vasco da Gama, a Pixbet. E em cima desse projeto, o Vasco fez 2 jogos amistosos, ou faria. Fez o primeiro na terça-feira, levando as principais peças, seu time principal, os jogadores recém-contratados, treinando em Fort Lauderdale contra o Inter Miami, mas foi para Orlando jogar contra o River Plate na última terça-feira e perdeu por 3-0. Começou jogando bem a partida, fez 23 minutos de um bom futebol, teve oportunidades, no entanto acabou sendo derrotado por um time mais entrosado e um time com mais qualidade também em setores fundamentais, como por exemplo o meio-campo, em que teve Nath Fernandes, ex-jogador do Atlético Mineiro, deitando e rolando. E na frente, Miguel Borja, jogador que foi do Palmeiras, do Atlético Nacional de Medellín, que também acabou fazendo um gol. Time que joga junto há mais tempo e o Vasco sucumbiu por 3-0. Foram ligados vários alertas de necessidades. Zaga central, uma grande preocupação. A volância também. E a criação do time, principalmente um camisa 10. Nenê não saiu da equipe. Nenê jogou os 90 minutos. Muito, segundo o técnico Maurício Barbieri, porque não havia uma outra alternativa, porque Alex Teixeira, que também viajou com o grupo, mas ficou 60 dias sem fazer nenhuma atividade em campo, acabou não sendo relacionado. No entanto, hoje é uma última oportunidade para Maurício Barbieri ver o time em ação antes de jogos oficiais, porque o Vasco volta ao Campeonato Carioca na próxima quarta-feira, jogo que vai acontecer às 9h10 da noite contra a Portuguesa no campo da Ilha do Governador, próprio da Portuguesa da Ilha. O Vasco faz esse jogo de hoje como um último teste para observações. O técnico Maurício Barbieri deve mudar a equipe, vai mudar a equipe. A princípio, Ivan deve começar como titular, o que não aconteceu na partida contra o River Plate, em que Alexander foi o titular e jogou os 90 minutos. Ivan precisa de ritmo, Ivan precisa jogar. A defesa, a princípio, não sofrerá nenhum tipo de alteração, até porque Ulisses é um jogador que tem menos confiança do que Miranda, que também não fez um bom jogo. E Anderson Conceição é um zagueiro canhoto. Para jogar pelo lado direito não valeria a pena. O Vasco tem Robson, que estreou na partida contra o Audax no Campeonato Carioca de forma regular, não fez uma boa atuação, mas também não fez uma atuação pavorosa, e o Vasco corre atrás de contratar um zagueiro. Tem dificuldades em contratar um zagueiro. Também do meio-campo para frente, uma dúvida na questão da volância. Figueiredo foi improvisado, testado como segundo volante. O técnico Maurício Barbieri
acreditou no jogador, pela potência física, pela voluntariedade e principalmente pela inteligência até de jogar. Mas Figueiredo jogou bem os 20 primeiros minutos, mas caiu demais por conta de um posicionamento errado. Não tem aquele cacuete de jogar numa posição em que você precisa criar, mas também e principalmente saber se posicionar para marcar e proteger a defesa sua. Figueiredo acabou tomando muitas bolas nas costas, foi o responsável direto pelo segundo gol do River, perdendo uma bola na entrada da área. E não se sabe se Figueiredo, que foi substituído por Jair, jogador também contratado, vai ser mantido para a partida de hoje. Jair, sim, é um jogador que vai jogar. Zé Gabriel, por ser o único jogador da posição de primeiro volante, dificilmente vai sair do time, apesar de ser muito contestado pelo torcedor. Mas eu posso dizer que a comissão técnica gostou de Zé Gabriel, não achou o Zé Gabriel toda essa tragédia, mas o Vasco também busca um primeiro volante. Aliás, sobre volante, informação que eu trouxe ontem à noite no News, o volante De Luca, que foi contratado junto ao Bahia, teve uma lesão séria muscular. Está em processo de recuperação, tem melhorado muito, mas não há prazo para a volta, o que traz ainda mais urgência do Vasco trazer um jogador para essa posição. A situação do volante Leonaldi, da Ponte Preta, está amarrada. O Vasco fez uma proposta de empréstimo, a Ponte disse não. O Vasco ficou de pensar numa proposta em definitivo, a Ponte Preta está esperando e só vende o jogador. É um impasse e particularmente acho muito difícil que a coisa possa evoluir. Dentro disso, o time para hoje teria Zé Gabriel, Jair e aí a dúvida, porque Figueiredo sairia do time. Eu digo sairia porque Luca Orediano deveria começar a partida contra o Inter Miami, fazendo o Figueiredo ir para o banco. O Vasco teria Zé Gabriel, Jair e Nenê, na frente Orediano, Pedro Raul e Gabriel Peck. Mas como o Luca Orediano foi vetado ontem com dores musculares, algo comum, muito mais por precaução de não forçar, o jogador não vai para a partida de hoje, é capaz que Figueiredo se mantenha na equipe e possa jogar mais avançado. Ou não, o técnico Maurício Barbieri pode continuar com Eric Marcos, o menino da base que entrou pelo lado esquerdo e não fez uma boa atuação. Essas dúvidas só vão ser tiradas logo mais, pouquinho antes da partida contra o Inter Miami. Tendência de time: Ivan ou Alexander, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton, o meio-campo com Zé Gabriel, Jair e Nenê, na frente Figueiredo ou Eric Marcos, Pedro Raul e Gabriel Peck é o time cruzmaltino que vai enfrentar o Inter Miami. O Inter Miami que é treinado por um treinador inglês, afinal o dono do clube também é inglês, David Beckham, ex-jogador do United e da seleção inglesa, um grande astro internacional, é o dono, é o cara que comprou o Inter Miami junto com outros dois irmãos, Jorge e José Mas, são irmãos que compraram junto com o Beckham a franquia do Inter Miami, disputam a MLS, estiveram inclusive nos playoffs da última temporada, sendo eliminados pelo New York City de Thales Magno, e é uma equipe que está em projeção. É uma equipe nova, fundada há cerca de 2 anos e que tem o DRV PNK Stadium como seu estádio, para 18 mil lugares em Fort Lauderdale. Era o chamado Lockhart Stadium, estádio famoso também em Miami, mas que foi totalmente recuperado em Fort Lauderdale e acabou sendo recuperado e passa a ser o estádio do Inter Miami. O técnico, como eu disse, é inglês, é Phil Neville, jogador que foi do Manchester United, companheiro de David Beckham, e ele trouxe Neville para ser o treinador da equipe norte-americana. O time que tem 2 jogadores brasileiros, Jean Mota, meia que foi do Santos, que jogava de meia, mas também jogava como lateral esquerdo, e Gregory, ex-volante do Bahia. Esses 2 jogadores fazem a dupla de brazucas no time norte-americano. Hoje a possibilidade da estreia do venezuelano Joseph Martínez, jogador que inclusive estava na mira do Internacional de Porto Alegre. O time mais provável do Inter Miami: Callender, McVie, Mabica, Love e Edlin, Gregory, Jean Mota, Pozuelo, Taylor, Lessiter
e Joseph Martinez é o time norte-americano. É um time inferior na parte técnica, mas não deixará de dar trabalho ao Vasco da Gama. E há uma expectativa que o Vasco possa jogar bem, jogar melhor, ter mais constância e conseguir a vitória para voltar com moral para o Brasil. E aí, em voltando para o Brasil, caro torcedor, a dúvida é jogar com esse time principal na quarta-feira contra a Portuguesa. Se fosse na quinta, como estava marcado anteriormente, é bem capaz do Vasco ter jogado com o seu time principal. Como o jogo foi antecipado, perde-se um dia. O time chega segunda-feira de manhã e, em função de chegar segunda-feira de manhã, talvez fique muito em cima para jogar na quarta-feira. Mas está chegando aí uma avaliação melhor, ver quem vai estar bem fisicamente para ir para o jogo da Portuguesa, que será no campo da Portuguesa, o que não deixa de ser também preocupante, porque não é um gramado dos melhores e o Vasco quer tudo, menos perder jogador por lesão. Mas, como eu disse, a comissão técnica vai decidir o que é melhor para o Vasco da Gama nessa partida contra a Portuguesa. Sobre reforços, informação que nós trouxemos ontem em primeira mão no canal Atenção Vascaínos do Avenews. Léo Jardim, goleiro, está praticamente contratado pelo Vasco, deve chegar ao Brasil terça ou quarta-feira para assinar seu compromisso. A princípio, o jogador vem em definitivo, se desligando do Lille, que já inclusive contratou um novo goleiro, um goleiro para substituí-lo. Eles estavam atrás de um goleiro, Benoit Cortil, de 35 anos, goleiro do Auxerre, foi contratado e agora Léo Jardim está livre para vir para o Vasco da Gama. Léo, que tem 1,88 m, tem 27 anos, fez praticamente a base toda no Grêmio, foi reserva de Marcelo Groi na época de ouro do Grêmio, ganhando Libertadores e tudo mais, com o Renato Portaluppi, foi para o Rio Ave de Portugal, depois foi comprado pelo Lille, voltou emprestado ao Boa Vista de Portugal, jogando sempre muito bem, voltou ao Lille e agora está vindo para o Vasco da Gama. Jogador que chegou em alguns momentos da sua carreira a ser cogitado para grandes clubes da Europa, como por exemplo o Futebol Clube Barcelona teve interesse na contratação de Léo Jardim, que vem para suprir uma lacuna deixada por Thiago Rodrigues, que verdadeiramente abriu mão, não está jogando, parece não querer jogar mais no Vasco, não se sabe qual é o planejamento de carreira, mas não foi para nenhum jogo-treino, não foi para os jogos do Campeonato Carioca, tampouco para os Estados Unidos, e o Vasco agora praticamente dá um ultimato para Thiago Rodrigues, porque com Léo Jardim, com Ivan, com Alexander e com Rolls, o Vasco se vê bem preparado para goleiros na temporada 2023. A direção continua correndo atrás de um zagueiro, dificuldade de contratar, dificuldade de ter um jogador confiável, quer um jogador de peso, um volante que a princípio trazendo um volante como o Leonaldi da Ponte Preta ou então recuperando o De Luca, vai se ver no Campeonato Carioca, para aí sim, do meio do ano, início do Campeonato Brasileiro, trazer um jogador de maior peso. E na meia, o Vasco busca um jogador de alto nível. Tem Franco Fagundes, jogador do Nacional de Montevidéu, que arrefece em relação à questão de interesse por ser um jogador muito jovem, com pouca rodagem, preço muito alto. Os agentes do jogador querem fazer o negócio, estão procurando o Vasco, pedem até redução de valor para poder vender um atleta que quer muito sair do Nacional e vir jogar no futebol brasileiro. O Vasco da Gama também teve o oferecimento do argentino Reynoso, jogador do Minnesota, dos Estados Unidos, mas a princípio o negócio não andou. E tem a busca por jogadores de alto nível, como Isco, jogador que foi do Real Madrid, e ontem a informação que nós trouxemos, o Vasco tentou um outro jogador. Isco não quis vir para o Brasil, e Papu Gomes, meia argentino, jogador da seleção campeã do mundo, camisa 10 do Sevilha, também foi procurado pelo Vasco, foi até oferecido, mas não houve acordo financeiro, é um jogador muito caro e o Vasco não traz Papu Gomes. Mas quer um jogador desse tamanho, um jogador de muito talento, muita capacidade, um 10 que possa comandar a equipe cruzmaltina. E isso demanda tempo, dar tiros altos às vezes, tomar um não para tentar de outras formas, mas o Vasco quer contratar um bom camisa 10, um camisa 10 que possa, de alguma forma, impactar o torcedor, impactar também na motivação do time e principalmente um jogador que possa agregar muito valor ao técnico Maurício Barbieri. É isso, turma. Estamos encerrando aqui o Boletim AV, convidando você para logo mais a partir de 8h30 da noite nós estaremos com o nosso pré-jogo. Time completo para Vasco da Gama e Inter Miami e Vasco da Gama a partir de 9h30 da noite. Acabado o jogo, a gente chega com o pós-jogo, o melhor pós-jogo do YouTube vascaíno. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, a gente se fala logo mais. Tchau, turma.